Quer-nos explicar o motivo da visita a esta fábrica Bom, eu concreta? diria que há dois motivos principais, mas eu queria aqui, até antes disso, talvez dar a palavra aqui, apenas para explicar um bocadinho em que contexto é que surgiu este projeto, não é? Porque eu acho que isso é importante para depois eu, digamos, fazer uma leitura política e não neutral como esta que vai ser feita. Muito bem. A Free Salgado está a executar neste momento, como é possível ver, através da obra que decorre, um investimento de cerca de 3 milhões de euros, que foi candidatado a uma linha de apoio ao investimento nos concelhos afetados pelos incêndios de outubro. Soma-se aqui naturalmente uma série de sinergias, entre as quais, naturalmente, numa fase inicial, a nossa necessidade de criar outros espaços, a necessidade de promovermos também, de podermos efetivamente beneficiar favoravelmente estes territórios que ficaram muito penalizados com os incêndios, como é evidente, não sendo, digamos, uma fábrica ou uma unidade que tenha sido diretamente afetada pelos incêndios, contribui, como é evidente, com este novo projeto, com um processo empregador que nós estimamos de cerca, em período cruzeiro, entre 15 a 20 colaboradores, que nos fará a nós posicionar num patamar significativamente superior em termos de faturação, e acho naturalmente, desse ponto de vista, vamos com certeza gerar mais riqueza nestes territórios. Fundamentalmente é este o nosso processo, é esta data. Muito bem, portanto, a nossa escolha prende-se com dois motivos principais. Um é este: nós hoje tivemos uma agenda muito virada para a segurança das pessoas e dos bens, da proteção civil, da segurança rodoviária, mas naturalmente que, ao falarmos de incêndios e florestas, é proteção civil, também estamos a falar da requalificação destes territórios. E o que nos pareceu foi que aqui, esta empresa em concreto, era um bom exemplo de como se podia dinamizar a economia dos territórios afetados e, portanto, ela aproveitou, no fundo, para fazer a sua expansão no momento em que havia alguma depressão e regressão no território por causa dos prejuízos graves que tiveram, e havendo linhas de investimento, digamos, orientadas para a recuperação económica dos territórios, quiseram fazê-lo. Portanto, nós achamos que é um bom exemplo e, portanto, nós estamos aqui também para as críticas, mas também para os bons exemplos, e esse é um ponto que nós queríamos aqui frisar. O segundo aspecto, que é muito importante, é o aspecto das pequenas e médias empresas. Naturalmente que o nosso partido, e isso está refletido na nossa proposta europeia, estamos muito orientados para o crescimento com base na pequena e média empresa. E aquilo que nós verificamos durante estes 3, 4 anos do governo Costa é que houve uma desistência completa das empresas, portanto não se apostou nas empresas, portanto não se fez nenhuma reforma económica, foi apenas uma gestão da política de rendimentos, se quiserem assim, basicamente foi isso que se fez, não se fez mais do que isso, uma redistribuição, mas não verdadeiramente uma aposta nas pequenas e médias empresas, nas reformas económicas que lhes poderiam dar músculo e que poderiam dar um crescimento que não fosse apenas, digamos, induzido pelo crescimento da Europa, que agora está a abrandar e obviamente nos vai afetar, mas que fosse induzido por verdadeiras reformas económicas internas. E, portanto, ao vermos aqui uma empresa que numa altura, digamos, de adversidade para o território em que está implantada, resolve, enfim, aproveitar as condições que tem e arriscar, este é um bom exemplo do reformismo que nós achamos que falta à governação económica do PS e que nós apostamos no nosso programa europeu, nomeadamente através do plano, antigamente chamado Plano Juncker, agora Plano Invest EU, e que terá como um dos seus objetivos principais, por emenda posta pelo PSD no Parlamento Europeu, a coesão territorial, económica e social. Portanto, ou seja, os grandes investimentos e os pequenos investimentos da área privada serão alavancados em termos europeus, também com um propósito, que é fomentar a coesão territorial, económica e social. E como este é um bom exemplo disso, nós não quisemos deixar de chamar a atenção para este ponto. Muito se falou na altura da recuperação económica e mesmo humana destes locais. Houve muitas questões polémicas, inclusivamente com armazéns que estiveram cheios de donativos, de dinheiros que foram dados. Como é que viu todo esse processo de recuperação desta zona e a intervenção do Governo? Eu fui sempre muito crítico e continuo a ser da forma como o Governo está a tratar daquilo que nós podemos chamar a reabilitação e a recuperação em geral destes territórios. Isso é claro, em primeiro lugar, na questão do alojamento, das casas, onde, enfim, as controvérsias somam-se umas às outras. Isso é claro no Fundo de Solidariedade para os Incêndios, onde metade do fundo, mais de metade, mais de 50%, foi afetado a autoridades centrais para despesas correntes e burocráticas
burocráticas e não para a recuperação dos bens perdidos com os incêndios. De resto, está muito atrasado o processo. Aliás, estamos em risco, se não acelerarmos fortemente, estamos em risco grave de vir a perder o Fundo de Solidariedade para os incêndios que foi aprovado em Bruxelas justamente para este efeito e que caducará em janeiro de 2020. Portanto, todos os pagamentos teriam que estar feitos nessa altura. Portanto, a nossa visão é uma visão extremamente negativa. Aliás, basta estar no terreno ou fazer até, enfim, hoje fizemos aquele voo nos territórios afetados, seja nos incêndios de Pedrógão, portanto, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, seja depois territórios de Outubro, como aqui Tábua, como a Pampilhosa da Serra, como a Lousã e outros, ou Oliveira do Hospital, e em tudo o que nós vimos foi de facto que há claramente, nota-se bem que ainda há muita coisa por recuperar, muito espaço físico e urbano e, portanto, ou, enfim, não é bem urbano, é desenvolvimento rural, mas, enfim, são as comunidades locais, digamos assim, e, portanto, do nosso ponto de vista, a leitura é extremamente crítica. Eu devo dizer que foi muito mal, obviamente, tudo o que aconteceu, mas também não tem sido propriamente boa a execução dos planos de recuperação e de reabilitação. Têm sido lentos, controversos, cheios de casos, sem nenhuma linearidade, e a quantidade de pessoas que estão sem qualquer reconstrução é enorme. Por exemplo, se formos para Monchique, praticamente nós estamos numa reabilitação zero, quer dizer, já passou um ano e continuamos sem arrancar nada, portanto, sem arranque de nada. Portanto, sinceramente, a resposta tem sido lenta, apesar de haver fundos para isso e de haver fundos que até estão atrasados na sua aplicação. Portanto, é uma coisa que não se compreende. Eu penso que tem a ver, mais uma vez, com algo que eu tenho dito e que é um padrão de comportamento do Governo Costa, e aqui estamos em matéria que até tem diretamente a ver com fundos europeus, neste caso, que é, no fundo, cortes, cativações, não querer pôr as comparticipações nacionais e, portanto, uma gestão que não é da conservação, da manutenção, não é do dia-a-dia, é só das coisas que dão no olho e que fazem vista, e como, obviamente, aqui a vida das pessoas no dia-a-dia não é uma vida que esteja nas luzes da ribalta, o esquecimento, o abandono é grande. Basta ver as vezes que veio cá o cabeça de lista do PS, não é? Para ver que veio cá muitas vezes, mas nada aconteceu. E, portanto, esta é claramente para nós um sinal de que a reabilitação e a recuperação dos territórios tem sido lenta, mal gerida, com imensa controvérsia. É uma coisa absolutamente inacreditável como é que existem tantos escândalos à volta de uma coisa que aparentemente era linear e simples, que estava inventariada, que não era difícil de inventariar. Portanto, sinceramente, esse balanço é negativo, embora nós tenhamos aqui vindo dar um exemplo positivo. Mas a sua pergunta tinha de lhe responder. Tem sido uma resposta salgada. Tem sido uma resposta, eu diria, eu até diria um pouco acre, não é? Um pouco avinagrada, não é? Porque o sal às vezes dá algum tempero, não é? E este aqui é de facto uma resposta um pouco avinagrada. No fundo, a coisa não está a correr bem.